A graça e a paz a todos os nossos irmãos. O livro do Apocalipse, capítulo 22. O versículo 17 diz assim, meus amados: E o Espírito e a esposa dizem, vem. E quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Meus amados e queridos irmãos, a Igreja de Jesus Cristo, a verdadeira igreja, porque existe a igreja falsa, a igreja laodiceana, esta igreja que está envolvida aí com esse mundo, envolvida com as coisas materiais, está envolvida com os senhores do mundo. Esta não deseja a volta de Cristo, ela nem quer que Jesus venha. Por quê? Porque eles estão vivendo aqui em uma mordomia tremenda. Muitos pastores aí que estão vivendo aí numa mordomia tremenda e os seus crentes passando fome dentro dos templos. Esta é a igreja apóstata, essa não quer que Jesus venha. Agora, a verdadeira igreja de Filadélfia, ela tem sido oprimida, ela está sofrendo, ela sofre. Ela tem sido acusada de fundamentalista, de fanática, de louca. Ela precisa de clamar pela volta de Jesus. Nós temos que tomar, por exemplo, ali o povo judeu que estava ali debaixo de um jugo, debaixo de uma opressão cruel, debaixo de uma tirania cruel. E ali eles começaram a clamar ao Senhor. E então Deus mandou Moisés, o libertador, e libertou Israel do Egito. A igreja de Jesus, ela precisa de clamar ao Senhor, ela precisa de clamar ao Senhor para que ele envie a Jesus, o libertador, para nos libertar deste Egito. Nós estamos vivendo dentro desse Egito, meus irmãos, é uma opressão muito grande. Não há melhora nesse mundo, não há melhora. O que nós estamos vendo acontecendo no nosso país e no mundo todo, isso é a ganância pelo poder. Isso é nada mais, nada menos do que a ganância pelo poder e o amor ao dinheiro, que é a raiz de toda espécie de males. Então, não fique você pensando, meu amigo, você que não é evangélico, não fique você pensando que as coisas vão melhorar, porque não vai melhorar. Isso é bíblico. É preciso que o mundo se torne um caos. O mundo precisa de se tornar um caos para que levante-se então um governo mundial. Isso aí é a agenda global que vai ser cumprida. É a agenda da nova ordem. Então não adianta nós colocarmos a nossa esperança no homem. Não adianta nós colocarmos a nossa esperança no político A ou no político B, porque isso não vai resolver. A nossa única esperança é um governo teocrático. É o governo de Deus na terra. Isso só vai acontecer no final da grande tribulação e no início do milênio. Aí inicia-se 1000 anos de paz, ou seja, o governo de Deus na terra. Mas os homens, o governo humano, ele é corrupto. O governo humano é regido por Satanás, por homens que são liderados por Satanás. Homens que não têm temor de Deus, homens que não têm amor ao próximo, homens que estão preocupados de engordar os seus bolsos, de ficar rico, de sugar a nação. Então nós estamos passando por uma crise, o nosso país passa por uma crise terrível. E não é só culpa disso não, tem muita coisa aí, um abismo chama outro abismo. Nosso país é um país idólatra, o nosso país é uma terra demais de escultura. O nosso país é uma imoralidade. Os padrões de Deus, a ascensão do homossexualismo nesse país está terrível. E Deus, isso está cheirando mal as narinas do nosso Deus, meus irmãos. Então não pense você que as coisas vão melhorar nas próximas eleições com o candidato fulano de tal. Isso não vai acontecer, não vai melhorar. Eu tenho 55 de idade, meus irmãos, eu tenho experiência de vida, eu posso dizer isso para os jovens.
Sempre foi assim, sempre os humildes, as pessoas pobres são humilhadas, são abatidas pelos poderosos da terra. Os poderosos da terra, eles querem comer sozinho. Eles querem saquear tudo sozinho. E Deus não criou o mundo para ser assim. Jesus disse, amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. Então o que está faltando no mundo hoje é o amor ao próximo. Então a igreja de Jesus Cristo, ao invés de ficar aí contextualizada com político, ficar aí contextualizada com essas coisas que estão acontecendo no nosso país, ela deveria de clamar pela volta de Cristo. Os pastores deveriam de reunir os seus membros e clamar pela volta de Jesus, como Israel fez ali. Eles eram escravos de um sistema, de uma opressão egípcia. É a mesma coisa que acontece conosco hoje. Nós somos escravos desses governantes liderados por Satanás. Nós somos escravos. Nós somos escravos desse sistema maldito chamado demonicracia. Isso aí é demonicracia, meus irmãos. Isso não vai melhorar. Isso aí não melhora. Isso não melhora com intervenção militar, não melhora com político A e B, só vai melhorar com uma intervenção divina aqui na terra. Por quê? Porque o homem está pecando contra Deus. O país é um país de imagem de escultura, é um país de feitiçaria, o país é o país do futebol, o país é o país do carnaval. Como que Deus vai abençoar essa nação, meu irmão? Como que Deus vai abençoar essa terra? Nós precisamos sim, a verdadeira igreja, a noiva de Cristo, ela precisa de clamar aqui, esse versículo 17. E o Espírito e a esposa diz, vem. Nós temos que clamar, Senhor, venha. Venha porque nós não aguentamos mais essa opressão. Venha porque nós não aguentamos mais essas roubalheiras na política. Meus irmãos, não escapa ninguém. Não escapa ninguém. Onde você vai encontrar um político honesto? Onde que existe político honesto nesse país e no mundo? Aonde tem? Mostre para mim. Eu conheci um político honesto, um somente, José do Egito. José do Egito, que foi constituído por Deus. E a Bíblia é bem clara sobre isso. Quando o justo governa, o povo se alegra. Agora nós vivemos debaixo desse jugo de governos ímpios, porque são pessoas que não têm o temor de Deus no coração. São pessoas que amam o dinheiro, que amam a fama, que amam o poder, que amam a ganância. E vão morrer com as suas próprias ganâncias, porque quando a gente morre, você não leva nada dessa terra. Então, meus amados irmãos, nossa única esperança é a volta de Cristo. A verdadeira igreja, a noiva de Cristo, ela está sofrendo, mas ela precisa de clamar. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós precisamos de clamar, nós precisamos de buscar. Não há esperança, meus irmãos, não existe melhora nesse mundo. Por quê? Porque as escrituras estão se cumprindo ao pé da letra. Não se iluda com esses pastores aí que estão fazendo política, que estão aí fazendo politicagem dentro da igreja, dizendo que as coisas vão melhorar, que você tem que votar no fulano de tal nas próximas eleições. Eu já não voto há muitos anos, que eu não voto mais. Depois eu vou lá e pago R$3 lá e pronto. O que adianta votar, meus irmãos? O que adianta? Se aqueles resultados lá, eles que manipulam os resultados, para que votar, meus irmãos? É uma máfia, meus irmãos, isso é máfia. Então nós temos que nos libertar desse mundo. Nós não podemos nos embaraçar com isso aqui, meus irmãos. É hora de nós, da verdadeira noiva de Cristo, clamar pela volta de Yeshua. Nós precisamos de clamar pela volta do nosso mestre. Os pastores ficam aí fazendo politicagem, sendo público, colocando político corrupto em cima dos púlpitos, em troca de favores. Em troca aí de um caminhão de areia, em troca aí de um caminhão de cimento, de um caminhão de pedra, de brita, de tijolo, para construir megatemplos aqui, para ficar aqui para o anticristo colocar fogo na grande tribulação.
Não caia nessa onda, meus irmãos, não caia nessa onda. A igreja está envolvida com política, como fez Constantino, quando ele fez do cristianismo a religião oficial do Império Romano. A igreja, ela recebia favor do governo, então ela não podia reclamar. Aí ela tinha que aceitar tudo. É o que está acontecendo hoje. A igreja está misturada com política. Ela aceita tudo, ela aceita idolatria, ela aceita o ecumenismo, a feitiçaria, tudo dentro dela. Ela não pode reclamar porque ela está recebendo os políticos. Então tá essa máfia aí, meus irmãos. Isso é uma máfia. Nós precisamos de clamar pela volta de Yeshua, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A igreja é verdadeira. O Espírito e a esposa diz, vem, e quem ouve, diga, vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Nós precisamos de clamar ao Senhor, para que venha nos libertar desta opressão maligna, desse jugo terrível de Faraó. Faraó é uma representação de Satanás. Satanás tem oprimido esse mundo através dos governantes, através da máfia. Meus irmãos, clamemos ao Senhor. Precisamos de pedir ao Senhor que venha, porque está muito complicado, está muito difícil viver nesse mundo. Que Deus abençoe a todos, que Deus nos guarde, que Deus nos dê a graça, nos dê a vitória, em nome de Jesus.